Boa tarde! Estamos aqui para falar hoje sobre procrastinação e eu vou convidar aqui a nossa convidada especial, a Eliane, sobre produtividade. Só esperar ela aceitar. É um assunto muito interessante, né? Como a gente consegue. Oi, seja bem-vinda, Eliane, seja bem-vinda. Vamos começar a nossa live, então. Deixa eu ver se ela. Eu enviei um convite aqui para Eliane, vamos ver se deu certo, Eliane. Qualquer coisa tu pede para entrar. Vamos mandar de novo. Vamos ver o que acontece. Vamos organizando aqui para essa live maravilhosa, que o assunto é muito interessante. Vamos ver. Hum, isso, agora vai dar certo. Opa, deixa eu virar aqui. Minhas organizações. Oi! Tudo bom? Bem, nos organizando aqui, né, para começar essa live maravilhosa. Será que tá bem? Peraí. Opa, cheguei na área. Tá aí, Tudo toda linda. não, esse filtro fica muito, né? Gosto de um filtro um pouco mais. Aí, agora melhorou. Mais natural. Que lá eu É, fico muito. tudo bem, Tudo bem? seja bem-vinda, coisa boa. Hoje o Foi assunto vai uma ser muito honra. interessante, então. Sim, foi uma honra receber o teu convite. Eu me senti muito honrada e muito feliz, Ai, coisa boa, porque merece. Teu trabalho é tão bonito. Ai, obrigada. Porque quando a gente fala, né, de procrastinação, a gente está falando não só de produtividade, né, mas a gente está falando de mulheres se sentirem realizadas, de mulheres conquistarem o que desejam, realizarem seus sonhos, né? Então, tem muita coisa envolvida por trás da produtividade, por trás dessa procrastinação, que agora está na moda, né? O que o Sim, pessoal está falando de procrastinação, não sei se é porque a gente passou do mês de julho, né? Estamos em julho já, para metade do final do ano, aí todo mundo já está preocupado que não está cumprindo o que desenhou o para que esse ano. deveria. É verdade. Mas Olha, a te apresenta Nilceia aí pro pessoal, diz um pouquinho da tua trajetória, o que que tu faz. Eu vi que tu tem até um curso online falando de produtividade. tem. Então, né, como a B já apresentou, eu sou Eliane Prado e eu tenho uma trajetória assim muito cheia de altos e baixos e muito cheia de que nem quando o pessoal fala assim, você é formada no quê? Você é especialista no quê? E aí eu às vezes tipo, penso, nossa, eu já fiz tanta coisa na minha vida, especialista, né? Então, assim, nessa jornada eu já tenho, né, 44 anos e nessa jornada eu já fui CLT, eu já fui funcionária do governo, né, funcionária pública, eu já fui representante de cosméticos, representante de outras marcas, de empresas, já fui vendedora porta a porta, né? Já fui empreendedora com loja física e agora, né, como você falou, online também. Em tudo isso precisa ter um mínimo de planejamento, um mínimo de organização para que a gente possa atingir os resultados, né? E eu sou uma pessoa muito eu gosto de atingir minhas metas, eu gosto sempre de me superar, de atingir os resultados, né? Então, eu sempre estou buscando fazer o meu melhor. E o planejamento e a organização me ajudam muito nisso. E nessa jornada toda, 18 anos dela, eu sou empreendedora, né? E desses 18 anos, 14, meu filho já tem 14, então vamos dizer 15 anos desde a gravidez, eu sou uma mãe que empreende.
Então, quando se fala em perrengues de mãe que empreende em relação à produtividade, em relação ao planejamento e organização, pode falar comigo que todos eles eu já passei. Principalmente, B, e porque a dificuldade maior foi em não entender que depois da maternidade, aquela mulher, né, morreu, não existe mais. Então, depois da maternidade, você é outra mulher. O teu ritmo é diferente, a tua pegada é diferente. Você não consegue mais ter controle sobre as questões que tu quer atingir, né? Então, assim, eu era muito daquelas assim, vamos fazer, pá, fez, aconteceu. Vamos realizar, vamos fazer um evento, vamos criar um treinamento, uma palestra, vamos fazer. Vai ter que ser de noite? Vamos. Vai ter que ser domingo? Vamos. Eu era assim, né? A Nilceia, que entrou agora há pouco, ela era da minha equipe na época. A gente fazia e acontecia, a gente não media esforço, era chuva de canivete e nós estava lá. Ah, tinha que bater na rua lá, se vestir de prenda, ou enfim, nós inventava história e tava tudo de boas. E aí, quando nasceu meu primeiro filho, não tem como, né? Quando a criança exige mamar, é hora de mamar. Quando a criança quer trocar fralda, é hora de trocar fralda. E esses pequenos detalhes se tornam monstros quando a gente não entende essa questão que agora é outra circunstância, é outra situação. E aí é o ponto onde eu mais quero pegar agora, né? Eu falei de tudo isso para mostrar que quando a gente chega nesse ponto que a gente não entende que agora a gente não consegue mais produzir com aquela eficácia, com aquela agilidade, com aquela disposição toda, você entra num looping de procrastinação. Você entra num loop, ai, depois eu faço. Ai, putz, agora tô cansada. Nossa, essa noite a criança acordou, em vez de 3 em 3 horas, acordou de hora em hora. Deu cólica, enfim, né? Quem é mãe aqui sabe como isso, né, se procede. Principalmente dias que a gente tem algo bem importante para fazer. Na noite anterior, a criança fica doente, a criança, né, porque ela capta essa energia, né, que a gente desprende, assim. Mas muito interessante tu falar isso, porque eu sempre tive dificuldades antes, né, uns anos atrás, de começar e terminar. Aí quando eu enfiei na cabeça assim, não, agora tudo que eu começar eu vou terminar, porque também faz parte. Porque senão quando vê, tu começa um monte de coisa e não termina nada. E aí quando eu me doutrinei, digamos assim, para começar e terminar as coisas, aí veio a minha filha. E aí é bem isso. Aí com criança não adianta tu dizer, não, só um pouquinho, deixa eu terminar aqui. E aí a criança tá ali chorando, tá querendo atenção, ou tá com cólica, ou tá, né, mãe. E aí eu aprendi de novo a necessidade de parar, né? De parar, porque é um outro momento de vida, bem isso que tu tá falando. E Parece que nós a gente vive um looping, assim, né? Tipo assim, não E nós vai. somos multifuncionais, né? Porque a atenção se divide para o trabalho, para casa, para o marido, para os pets, para os filhos, né? Agora minha filha está na faculdade, já está grande, então voltou a ser eu e o meu esposo. E Outro, mesmo assim, eu noto que eu consigo me perder, me enredar nas minhas próprias coisas, né? Às vezes porque algo é difícil de fazer, desafiador, né? Outro tem coisas profissionalmente que às vezes tudo que tem na profissão da gente tem o que a gente ama fazer e tem aquelas tarefas que nem tanto, né? E aquelas tarefas que tu não gosta são essas que a gente diz assim que vai empurrando com a barriga. E aí por que e que a gente não faz, né? sim, eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Eu preparei um material bem legal que vocês vão gostar. E assim, ó, B, e aí quando tu tá nesse caos, né, e você não procura entender o que que tá acontecendo com você, você continua nisso, né? Que nem eu falei, fica num looping. E aí tu começa a adoecer, Hum, começa a ficar com medos que você nem sabe do que tu tem medo, tu começa a ficar depressiva, tu começa a ficar triste, insegura, porque você tem medo de começar algo e ser julgada
ou ser criticada porque não tá bom o suficiente, ou você não terminou, né? Aí nem vou começar porque eu sei que eu não vou conseguir terminar. Aí não vou começar porque eu não vou fazer no ritmo, né, do que a maioria está acostumado a fazer, porque com criança você não consegue seguir um ritmo, né? Então, e aí, quando você começa a entender o que está acontecendo com você, você começa a abrir os olhos e as coisas ficam mais claras, né? Então, eu sou uma pessoa que gosto muito de entender o que está acontecendo, por que está acontecendo, para onde que vai, para onde que eu vou. Então, uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer assim foi entender: opa, esse negócio de deixar para depois está atrapalhando a minha produtividade, está atrapalhando a minha rotina no geral. Tanto na produtividade para o trabalho, quanto na produtividade em casa, né? Porque a gente produz em casa também, quando a gente cuida da casa, quando a gente cuida dos afazeres domésticos, quando a gente cuida das crianças em si, a gente acaba, e quando a gente cuida da gente mesmo, né? Isso também é um tipo de produtividade. Não remunerado, né? Igual ao nosso, ao trabalho em si de empreendedora. Mas isso atrapalha, e é entender onde que isso, o bicho está pegando, né? Então, essa questão assim, vamos falar, o que é esse palavrão? Né? Procrastinação. Primeira coisa é se entender que é quando a gente deixa para depois. Diferente de preguiça, que é quando a gente não faz porque a gente não tá afim de fazer, né? A gente tá com aquela preguicinha e tal, não quer fazer. Isso não é procrastinação. Procrastinação é quando você deixa para fazer depois o que podia fazer agora. Então, entender por que eu estou deixando essa questão para depois? Por que eu tô protelando isso, né? Por que eu não faço hoje o que por que eu deixo para fazer amanhã o que eu faço hoje? E eu comecei a olhar assim, poxa, na faculdade, né, que eu fiz marketing, eu tinha que entregar um trabalho daqui a um mês, hoje já estava pronto. E aí eu percebi que não, que no momento que eu estava ali no auge do meu caos, né, tinha que entregar hoje, eu ia fazer amanhã, sabe assim? Então isso começou a prejudicar a minha autoridade com os clientes. Os clientes começaram a me ver assim, poxa, mas a Eliane, em vez de entregar um negócio, entrega atrasado. Nossa, a Eliane, né? E aí tu leva isso para todas as áreas da tua vida, para a área financeira, tu leva isso para a área amorosa, que tu deixa para depois, para fazer aquele agradinho pro marido, né? Tu deixa para depois, e daí tu não sabe por que o casamento tá ruim, porque tu tá protelando as coisas, né? Então, não adianta também começar a querer mudar tudo de uma vez só, porque daí explode o cabeção, né? Tem que escolher uma área da vida e fazer uma coisa de cada vez, né? E aí, assim, uma brincadeira muito legal que eu queria fazer com o pessoal agora, se identifiquem aí. Acho que só tem mulher, eu não cuidei ali quem tá entrando, mas acho que só é. Então, assim, eu descobri nessa minha pesquisa toda que existem 6 tipos de procrastinadora. Olha aí. Então, assim, vamos ver com qual vocês se identificam, tá? Então, assim, a primeira é aquela que é a perfeccionista, tá? Sabe aquela que diz assim, eu não posso entregar ainda porque ele não tá perfeito. Sabe assim, não tá cheio de glitters, purpurinas e, né, não tá glamuroso ainda, não tá perfeito. Aí você deixa para depois, eu não posso fazer um determinado produto para cliente, por exemplo, se alguém trabalha com crochê, porque eu não tenho agulha com cabo de madeira, com não sei o que lá. Eu não posso fazer um vídeo, quem trabalha na internet, que no nosso caso, né, porque eu ainda não tenho a câmera XYZ, porque eu não tenho a ring light, não sei né, a gente vai inventando desculpas, porque ainda não tem o cenário perfeito. Aí a gente protela, né? A número 2 é aquela... Deixa eu pedir para o pessoal que está aqui compartilhar, gente. Ali do ladinho dos comentários tem um aviãozinho. Manda para suas amigas, porque está ficando muito interessante isso aqui. Vamos ver as outras tipos de procrastinadoras aqui que ele vai trazer para nós. Então, nos ajude a divulgar. A Drica Santos daqui a pouquinho vai se identificar com uma. Acho que é com a número 6.
Eu acho, eu acho. Tá, a número 2 é aquela sonhadora. Sabe, aquela que sonha e com o cenário ideal, com as coisas ideais, e daí nunca faz, porque só tá sonhando. Ai, se um dia, né, eu fosse assim, ai, se um dia eu tiver. Só sonha. Daí acaba também procrastinando, porque nunca vai acordar para a realidade, né? E a número 3 é aquela preocupada. Ai, mas e se na hora acabar a energia, na hora que nós vamos fazer a live, se acabar a energia? Não, então não vamos fazer a live hoje, né? Ou se o bebê chorar, não, daí não posso fazer porque, né, vai que o bebê chora, né? Se preocupa antecipadamente, aí não faz porque está preocupado, né? Porque arruma uma preocupação para atender. A número 4 é aquela rebelde. Sabe aquela que diz assim, eu não vou lavar roupa hoje, porque, sabe assim? Deixa para depois. Não, ninguém me obriga. E daí amanhã, ou daqui a 3 dias, a roupa tá 3 vezes o tamanho. Vai ter mais trabalho para sair, para fazer, e aí fica mais difícil ainda. Então, tem a rebelde. A número 5 é aquela dramática, que faz um drama. Meu Deus, oh céus e tal. Não tem como, é muito difícil. Ai, eu preciso aprender muito, né? Deixa para depois, porque tem esse drama envolvido. E a número 6, que eu falei que a Drica ia se identificar, é a ocupada, que eu acho que é uma das procrastinações que as mães empreendedoras mais se identificam. Porque a gente arruma 1001 coisas para fazer, para não fazer o que tem que ser feito, né? Então a gente arruma, faz, nossa, daí no final do dia tá cansada, não sabe por que tá cansada, e olha assim, putz, o que eu tinha que fazer eu não fiz. É ocupada, mas não é produtiva, né? Eu não sou produtiva. Aí eu tô cansada, aí eu fico chateada, aí eu sinto culpa. Puxa vida, por que eu fui lavar a louça agora de meio-dia, que tinha só 2 pratos? Podia ter lavado de noite e agora podia ter aproveitado fazer tal situação que era mais importante, né? Então, assim, a ocupada é a que nos pega, porque a gente se ocupa para ter uma desculpa para não fazer o que tem que ser feito. Vamos ver aí com o pessoal que está aqui, coloquem aí pra gente quem está aqui, com qual ou com quais duas principais. Com qual delas vocês ou o nome mesmo. Aí eu já vou botar aqui, ó, de cara com qual que eu me identifiquei, ó. Isso aqui, ó, que me atrapalha muito. Ai, meu Deus. Vamos ver o que o pessoal vai botar aí. Ó. Bem isso, bem isso. Daí eu fico depressiva por causa da... a gente fica mal, daí a gente não dorme, e daí vai puxando um emaranhado de situações, né? Teve um workshop que eu fiz uma vez, que eu falei sobre essa questão da culpa, né? O quanto a culpa, ela tem uma raiz muito profunda em várias coisas. Ela tem na procrastinação, ela tem na ansiedade, ela tem em várias. E aí ela explode na culpa e você acaba se sabotando. Então, a culpa é bem complicada em relação a isso, né? Então, nessa brincadeira aí das procrastinadoras, todas elas deixam para depois. Mas cada uma tem um motivo em especial em quem pôr a culpa, né? Eu sempre brinco que a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser, né? Então eu boto no excesso de coisa, eu coloco na perfeccionista, eu coloco na dramática, enfim, eu coloco onde eu achar que cabe essa minha culpa, né? E aí a gente, que nem ela tá colocando ali, a gente se cobra, daí a gente fica infeliz, né? O que mais acontece quando a gente deixa para depois e se sente mal, né? A gente, tipo, devia ter feito e não fiz, né? É uma sensação de incapacidade, né? Também. Incapacidade, né? A gente começa a perder oportunidades nos negócios, oportunidade de estar com os filhos, porque aí, não, eu tenho que... sabe essa história assim de... Ai, eu deixei para fazer de noite, daí agora não posso estar com as crianças, eu tenho que estar com... né?
E aí Você atropela. vida, né? Porque se tu se atrapalha no que tu tem pra fazer, daí um pouquinho tu não sabe se dá atenção pro marido depois que ele chega, se cuida dos Uhum. filhos, se cuida da casa. E aí tu fica com a sensação que tu tá sempre fazendo as coisas no horário errado. E sempre como se fosse correndo atrás, Do rabo. do rabo. Que É nem verdade. cachorrinho, né? Ou atrás. E fica bem louca, né? Bem louca e só acumula as coisas. Então, essas são eu penso assim, as consequências principais da procrastinação. É algo muito importante a gente entender isso. Eu procrastino. Outro detalhe muito interessante. 20% da população brasileira tem a procrastinação como algo crônico. Sério. E daí até 90% é aquela coisa assim, de vez em quando eu procrastino, mas não é algo tão sério. Mas isso é preocupante porque adoece, né? Então, quando a gente assume a maternidade junto com o empreendedorismo, a gente assume duas coisas com muita responsabilidade, né? Porque no empreendedorismo não é só o I love do empreender. Você precisa cuidar das finanças do negócio, você precisa cuidar da parte de vendas né, do teu produto, do teu serviço, você precisa cuidar da parte da contabilidade, você precisa cuidar da parte burocrática em si, do processo, do produzir o material. Então, assim, são vários papéis dentro de um. E como mãe, a mesma coisa. Né? Você educa a criança, você ensina ela emocionalmente, você ensina ela a cuidar do dinheiro, você ensina a organização do dia a dia. E aí, como é que você vai ensinar algo se você está bagunçada por dentro e o que está bagunçado por dentro reflete por fora? E isso Então, é um você não tem como. muito interessante, porque é essa parte que eu, como terapeuta, gosto de trabalhar. É ajudar a mulher a organizar essa bagunça interna, do lado emocional. Eu percebo que às vezes até uma decisão que tu tem que tomar, né? Por exemplo, eu tinha uma decisão para tomar e isso me incomodou porque eu sou indecisa. E aí isso ficou ali martelando, martelando e aí, meu Deus, tem que tomar essa decisão. Faço ou não faço tal curso, faço ou não faço tal coisa, envolve dinheiro, envolve tempo. Aí a gente percebe que não é mais só a questão do dinheiro, é o tempo que aquilo ali demanda. Se aquilo vai servir ou não vai servir. Mas eu percebi assim, eu digo, nossa, às vezes a gente quer alguém que pegue a gente pela mão e te oriente, e te diga, não, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Um mentor mesmo, né? Uma pessoa que te ajude. Porque eu percebi o quanto o estar indecisa me travou para fazer as outras coisas que eu precisava fazer. Então, o emocional é algo que ele te ajuda e ele te atrapalha. Se tu tiver com o emocional, por um lado, não muito bom, com ansiedade, com estresse, com tristeza, com depressão, com insegurança, com medos, com indecisão, isso tudo vai dar uma boa travada ali na tua profissão e com No certeza nos geral, né? resultados que tu quer, né? No geral, casamento afeta tudo. Tudo, né? Então, assim, é que nem, né, você falou da parte dentro, né? O que tá dentro reflete fora. E aí, quando eu comecei a ver assim, poxa, mas eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu sou boa nisso, eu sou boa naquilo, eu consigo isso. Eu sei tanta. E por que eu tô assim, meio bagunçada, meio sem rumo, né? E aí, então, eu comecei a olhar para essa parte interna também e comecei a organizar as coisas, os pensamentos e tudo internamente também. E foi muito, muito legal fazer isso, sabe? Então, o primeiro passo é se perceber, tá? Então, se perceber. Como que eu tô, tá? Como que eu tô? O que que eu tô precisando? Por que que eu tô agindo dessa forma? E aí, quando eu identifico isso, e isso a B pode falar também, tanto para o lado emocional, quanto para o lado operacional, físico, funcional, né? Porque a metodologia que eu criei, né, uma empreendedora produtiva, ele trabalha dois pilares. A parte operacional,
que são ferramentas, que é esse curso que eu tenho, né, na Hotmart, onde eu trabalho ferramentas, tudo voltado à organização externa, planejamento de mês, de meta, de semana, de dia, como desbagunçar o dia, como colocar as coisas em ordem, né? Então, eu tô cada mês, né, cada 15, 20 dias, aí tem uma programação, eu coloco uma aula nova lá, falando de algum ponto, alguma ferramenta importante que é usada em grandes empresas para trazer ela para a realidade de uma mãe que empreende em casa, assim, tipo, trazer esse negócio de uma forma simples, com um linguajar simples, porque grandes empresas usam nomes muito complicados, né? E a gente traz de uma forma bem simples. E Bem nas legal tu mentorias... falar isso. Ai, desculpa, eu tô te interrompendo. É que Não, é desafiador a gente ser empreendedor e trabalhar em casa. Porque, teoricamente, é como se fosse mais fácil tu ter um horário numa empresa que tu sai de casa, tu vai lá, trabalha, e ali tu tem alguém que te manda e tu volta para casa. E quando é a gente que é empreendedor, é a gente que tem que se organizar e trabalhando de casa, às vezes eu tudo sou semi chefe agora. tu é teu chefe. Às vezes eu digo assim, nossa, mas será que como funcionárias, essa funcionária estaria agradando a chefa dessa empresa? Ou estaria Eu sou. deixando a desejar, né? E aí, o trabalhar em casa, tu não tem essa rotina bem definida, esses horários bem definidos, e aí muitas vezes a gente se perde, né? No que eu tenho que fazer agora, no que é mais importante. E aí a gente trabalha no Ativando a Produtividade, toda essa parte de prioridades, de como estabelecer essas prioridades, como ver o que fazer primeiro, como organizar isso dentro de um planner, né? Que é uma agenda mensal ou uma agenda semanal, como que eu organizo isso, como que eu administro isso, né? Então a gente tem todo um material lá, passo a passo, para que a mãe, a empreendedora, consiga organizar a sua vida, né? E, claro, é um material bem bacana porque dá para usar isso tanto no empreendimento quanto no dia a dia, né? Aqui em casa, né, aos poucos eu estou implementando com as crianças porque é outra linguagem, né? Então você tem que adaptar a linguagem deles, então é bem legal isso, né? Mas se perceber em que estágio eu estou, em que momento eu estou, é o primeiro passo para você sair desse mundo desse looping, né, da procrastinação, desse looping, dessa, vamos dizer assim, é quase que um doentio, né? Um momento doentio da nossa vida. E também está carregado de crenças por trás, né? De crenças. Muito, muito. Ah, será que isso que eu vou fazer é importante o suficiente? Vai me trazer retorno? Às vezes tu não acredita que aquilo ali não vai dar certo, tu não te move para fazer. Às vezes é a questão do julgamento. Ah, mas se eu for me expor, eu faço aqui docinho, eu faço pastel para vender, eu faço unha, mas e se eu for ali na rede social me divulgar, fazer uma live, mostrar minha cara, o que que as pessoas vão dizer, o que que vão pensar? São crenças, né? E aí vem as crenças da incapacidade. Ah, mas será que eu vou dar conta? Será que eu não vou errar? Será que eu vou saber fazer? Não sei se em algum momento tu ia abordar esse pedacinho, mas é que tá tudo muito ligado, gente. E tem a questão também, Bê, que você vai saber falar melhor que eu que a constelação trabalha isso, né? Do amor. É um Sim. amor, tem um amor cego pelos pais, né? Pai, mãe, família, ancestrais, que tem um quesinho na procrastinação também, né? Então, só que se a gente começar a entrar nisso, nós precisamos de mais umas 2 horas, né? Até quando eu estava preparando o material, eu falei assim, nossa, que tema massa para a gente Então, trabalhar. Oi? dá para muita coisa a gente falar nisso aqui, né? Aí até eu estava pensando, nossa, que tema interessante da gente pensar em fazer um workshop, né? Trabalhar uma parte operacional, funcional e outra parte emocional dessa procrastinação. Daí eu disse, não, vou até falar na live agora. Né? Tipo, dava pra gente pensar em alguma coisa. Quem gostaria de participar aí de um workshop para falar de procrastinação? Né? Olha, não. Trabalhar emocional, aí, né? Vamos colocando, a gente vai continuando, porque tem um certo delay.
enquanto do que a gente fala, até elas chegar até elas. Mas seria bem interessante, você pode pensar em alguma coisa aí, né? Porque daí né, eu trabalho a parte funcional e a B trabalha a parte Na parte emocional. emocional. Ia ser algo bem, bem interessante a gente pensar em Ah, alguma coisa muito assim. legal, porque eu digo que essa parte que me falta é a parte organizacional, a parte de uma certa rotina, de uma certa estrutura, né? Porque o emocional ele trava, mas eu já sei lidar mais ou menos, né? E ajudo meus clientes com isso. Mas eu Com isso. percebo que um pouco de ordem e tu ter algo que seja palpável ali, nem que seja um checklist, uma agenda online, alguma coisa assim, um mínimo de organização, ou pelo menos saber por onde começar, ou saber o que que é mais importante de tu fazer para o teu negócio deslanchar, para tu captar clientes, para tu uma organização que às vezes é o básico e a gente por se perder no meio do caminho, porque, gente, vamos combinar hoje em dia com redes sociais, com e-mail para ler, com os cursos que a gente Assim, faz, com tudo que envolve as tarefas da casa, com filho, com cachorro, com gato. É muito fácil tu entrar numa coisa quando vê ali, se passou 20 minutos, meia hora, e tu não é que tu não produziu. O que que é o produzir para mim? É algo que vai trazer resultado pro teu trabalho, para tua vida profissional, que também, em consequência, a tua vida financeira também depende do quanto tu tá agindo ou não, né? pensar assim, ó, a, a produtividade, por exemplo, né? Muitos quando pensam em produtividade pensam na parte profissional. Mas vamos pensar assim, produtividade como mãe. Qual que é o meu objetivo como mãe esse mês ou esse ano? E aí eu penso nisso, por exemplo, o meu objetivo como mãe esse ano, tenho 2 filhos, um de 14 e uma de 6. Então são objetivos diferentes. Mas eu quero, por exemplo, dar uma estrutura para a Heloísa se alfabetizar com tranquilidade. Eu percebi já que ela se sente um pouco menor, porque ela tem 6 e os amiguinhos tudo tem 7. Então, Uhum. a minha prioridade é que ela chegue no final do ano no mesmo, se sentindo igual, não menor, né? Por causa da idade, enfim. Então, eu vou fazer ações voltadas para que esse meu objetivo seja cumprido. Então, eu quero ser produtiva como mãe. Quero ser produtiva como esposa. O que é ser produtiva como esposa? É você pensar em detalhes, em questões que eu possa estudar, que eu possa aplicar para tornar o meu casamento mais gostoso, tornar o meu casamento mais harmonioso, né? Tornar ele mais cúmplice. E aí eu posso olhar tudo isso como produtividade, sem aquela intenção do trabalho em si, mas como produzir algo fugiu a palavra agora, como produzir algo que te traga satisfação, né? Que te traga aquele desejo, missão cumprida, estou conseguindo fazer o que eu me dispus a fazer. Então eu É, olho com esse olhar, assim, né? e a vida ela é várias áreas, vários papéis, né, que a gente desempenha, né? Como mãe, como esposa, como filha, como E profissional, como irmã, tudo também. tudo, como professora, como todos os papéis que a gente desempenha, né? Não só a vida, de repente ser produtiva no casamento é tu conseguir ter um tempo, ter uma noite do casal, saírem para jantar, conseguir parar para conversar, porque eu vejo que quem tem Fugir filho dos filhos. pequeno às vezes não consegue nem. Às vezes os maridos reclamam que as mulheres não dão mais atenção depois que vêm os filhos, né? E aí surgem os E problemas, às vezes. acontece, Não né? tem A comunicação, gente não tem atenção. porque aí é também outra novela, né? Porque a criançada é dose, né? Para atrapalhar. Parece que sentem, né? Quando o pai e a mãe querem namorar lá, a criançada fica não vão dormir, não estão cansados, né? Mas isso é para outros Outra 500, né? live. É outro momento. Mas assim, voltando a essa nossa questão da procrastinação, né? Então eu separei 4 pontos que eu aplico,
diariamente, né? Porque se der uma vacilada, tu tá procrastinando, né? Então, são 4 situações que eu apliquei para me ajudar a sair daquele momento ruim. E eu aplico, então, hoje, eu sempre tô aplicando isso e anoto, eu escrevo, eu penso, tudo eu fico sempre atenta, né? Porque eu entendi, B, deixa eu pensar aqui, eu não sei quando, né, em 95, vamos dizer que há uns 20 anos atrás, 30? Quase 30 anos atrás. Enfim, né, quando eu tinha lá meus 17, 18 anos, eu estava estudando magistério. Então, eu fiz magistério também, né? Olha só. E no magistério a gente estudou um pouco sobre Freud, sobre todo esse povo maluco aí que estuda a cabeça, né, e tal, os pensamentos. E eu me apaixonei, eu falei, cara, que troço massa, como que os pensamentos se funcionam, né? E até hoje eu sou apaixonada. Até me falar assim, por que não faz psicologia? Eu falar, mais um negócio aí, eu acho que eu ia ficar bem piradinha, né? Mas sim, sou apaixonada. E eu entendo assim, o nosso cérebro, ele é muito preocupado conosco. Então, ele quer que a gente sempre esteja bem. Ele quer que a gente não passe dificuldade. Ele não quer que a gente passe por medos, por momentos difíceis, momentos de crise. Então, tudo que envolve essas situações, ele vai criar meios de sabotar, ou vai trazer a procrastinação, ou alguma coisa ele vai inventar, vai tirar nossa energia para que a gente desacelere e não dê de cara com essa dificuldade, né? Então, os 4 pontos que eu vou trazer agora, eles têm muito embasado nisso, sabe? Então, o primeiro ponto é o quê? É clareza. Ter claro o porquê daquela tarefa. Por que eu vou fazer isso? Então, uma das coisas que eu ensino no Ativando a Produtividade é você fazer um download, tirar tudo que tem na sua cabeça, fazer uma listagem de tudo que você faz durante o dia e ver, tá, por que eu faço isso? Aonde que vai me levar a fazer isso aqui? Né? Então, uma das coisas que... Por que eu limpo o chão da casa todo dia? Passo pano. Tem necessidade? Né? Não tem. Então, nós vamos programar isso para fazer 2 vezes, 3 vezes por semana, né? No verão tem mais, né? Porque chove menos, então tem mais poeira. Mas, sim, é olhar para as atividades e ver por que eu estou fazendo isso. Poxa, eu estou fazendo isso aqui só para me entupir e não fazer o que tem que ser feito. Né? Então, olhar assim, por que eu faço isso? Qual a importância de fazer isso? Olhar para as prioridades. O que é prioridade nesse momento? Né? Então, por exemplo, trazendo para a minha rotina. Pela manhã, a minha prioridade é a Heloísa. Ela tem 6 anos. Então, assim, antes dela levantar, eu tenho a minha rotina pessoal. Eu, Eliane, com os meus estudos, a minha meditação, um momento assim, só eu no silêncio, né? O meu home care, os meus cuidados, meus chazinhos, minhas aguinhas, enfim. Ela acordou, acabou a paz, né? Quando criança tá na área, acaba a paz. Então, acabou a paz. Eu sei que a partir dali vai ser... Tem dias que ela me deixa trabalhar meia hora, tem dias que é de 5 em 5 minutos, e ela vai inventando, né? Um desenho para me mostrar, um não sei o que para fazer, sempre ela tem algo para fazer. Então, eu sei que nesse período da manhã, eu posso fazer algum trabalho, mas nada que eu vá ter que ficar meia hora dedicada, porque eu sei que eu tenho ela junto. Então, eu vou forçar, eu vou me estressar, olhar para isso e dizer, não, pela manhã eu tenho que organizar esse tipo de atividades. À tarde tá o menino, mas o menino já tem 14, já tá independente, tá com fome, pega coisa para comer, sabe, ele já tem a rotina dele, né?
Então, eu sei que eu posso parar aqui da 1h15, mais ou menos, até as 3, que é o horário que a gente para tomar um lanche juntos. Das 3h15, mais ou menos, até as 5, que é o horário que eu saio para buscar a Heloísa, eu tenho um outro período produtivo. Então, eu adequo os horários, me planejo com as atividades nesses horários, nesses períodos. E tem o dia da faxina, eu tenho o dia, hoje é o dia de arrumar as bagunças do guarda-roupa, hoje é o dia de arrumar tal situação. Então, por exemplo, quando é o dia do quarto da Heloísa, ela me ajuda, daí a gente faz isso pela manhã. À tarde, quando é com o Gustavo, né, junto com ele, para mostrar para eles, ó, as roupas não brotam dobradinhas de dentro do armário, né? Alguém tem que dobrar para guardá-las ali, não é? Então, é ter clareza do que está acontecendo à sua volta para você poder direcionar. E esse direcionar é o segundo ponto. É o dividir as tarefas muito grandes. Por exemplo, eu falei da casa, a gente tem toda a casa para organizar. Você vai fazer isso num dia só, você vai ficar exausta. Divide. Um dia o quarto no outro dia o quarto 2, no outro dia o quarto do casal, no outro dia o banheiro, cada dia um pedacinho. E muito interessante também falar sobre isso, que tem uma coisa que já virou hábito aqui para mim, que é se eu pego essa caneta aqui, aí em vez de eu deixar ela largada aqui, num lugar que não é o lugar dela, eu já pego ela e levo para o lugar dela. Porque eu percebi que antes eu demorava muito tempo, que eu parecia uma formiga carregando coisas dentro de casa, sabe? Até botar tudo no lugar, eu perdia muito tempo com isso. E aí, no momento que eu peguei esse mini hábito de já largar as coisas no lugar certo, largar o lixo no lixo, o papelzinho de bala, o papelzinho que eu amassei, a tesoura que eu usei, já botar na gaveta de volta. Gente, parece bobagem, mas são as pequenas coisas que a gente nota a diferença. E aí os nossos filhos vão aprendendo junto com a gente já essa metodologia de organização, né? E outra coisa que eu sou muito a favor é a questão do minimalismo. Para mim, funciona. Então, tipo assim, aquilo que eu não uso, volta e meia eu tô fazendo uma geral, aí eu tô ou descartando, dando para alguém, vendo se a mãe, se a tia, se alguém quer aquele objeto, aquela coisa que eu não tô usando. E já não tenho muito objeto de decoração e coisa ali já, para não ter que estar me prendendo. Então, para mim, o menos também fez a diferença, sabe? Então, esses são pontos que a gente trabalha dentro da questão da organização. Tudo tem a sua casinha. Então, você sabe, opa, finalizou meu expediente de trabalho, o lápis tem seu lugar, a caneta seu lugar, a borracha lugar, tá tudo no seu lugar. Aonde está tal coisa? Abre a gaveta, no lado direito, no cantinho assim, tá ali. Se não tiver... Foi uma das formas que a gente conseguiu se organizar aqui em casa. Onde está a chave do carro? Nunca se achava a bendita chave do carro para sair. Então, a gente arrumou um lugar para colocar a chave. Se a chave não está ali, eu não vou ajudar a procurar, porque ali é o lugar da chave. Né? Onde que está a minha... né? No caso, a Heloísa, quando usava mamadeira. Cadê a minha mamadeira? Aonde você deixou sua mamadeira? Tomou a mamadeira, põe na pia. Não está aqui na pia, não vou fazer mamadeira. Então, assim, já criou-se um hábito de, opa, tomei, coloquei lá, porque senão a mãe não vai lavar e não vai fazer outra para mim. Né? Não vou fazer, porque não tá aqui na pia, não tá no lugar, né? Então, tudo tem o seu lugar, né? E essa questão do minimalismo, ele é muito interessante também pela questão da bagunça externa. Quanto mais a sua mesa de trabalho está bagunçada, mais os teus pensamentos ficam bagunçados. Se, por exemplo, tu abre a tua gaveta de meia e ela tá bagunçada, o teu pensamento se bagunça, porque não tem uma ordem lógica. E a nossa mente, ela quer organizar as coisas. Ela quer guardar como se fossem arquivos, né? Ela quer guardar tudo em arquivos, tudo no seu lugarzinho. E aí ele começa a medir as coisas e ver que não está no lugar, e aí começa a gerar. Isso é inconsciente, são segundos, a gente não é perceptível, né? Mas gera um desconforto, gera uma certa... E o contrário também, né? Quando a pessoa está muito bagunçada internamente, né? Desorganizada internamente,
isso reflete no externo. No E aí externo. a pessoa não tem vontade de fazer as coisas, tem um desânimo, ou tá tudo uma bagunça, porque ela não consegue pensar. É bem isso, a pessoa congela como se ela não conseguisse pensar no que ela tem para fazer. E aí tudo ao Sim, redor vai se bagunçando também. se Então tudo, bagunça gente, também. está no pensamento da gente, na forma como a gente enxerga o mundo e se organiza, né? É bem assim. E claro, tudo começa com uma decisão da gente querer fazer, né? Eu percebo como eu estou e eu decido, eu quero mudar, é um processo. Lento, porque não é do dia Uhum. para a noite, né? Mas é possível, tudo é possível. Né? E o terceiro, né, para senão daqui a pouco termina o nosso tempo de live aqui. E o terceiro ponto é a questão das distrações, que eu acho que cabe bem no que nós estávamos falando aqui. Putz, cadê meu lápis? Sai caçando o lápis, já distraiu. Né? Tô fazendo algo que é de concentração e toca ali o celular ou o filho chama, você perde o foco, né? Então, vê onde que você deixa escapar o teu momento de concentração. E aí, uma coisa que eu falo muito no Ativando a Produtividade é a questão de você estar presente no momento presente. Eu já vi pessoas dizendo assim, não, para você ser altamente produtiva, enquanto você leva o filho no futebol, vai ler um livro. Tá, mas agora é o momento de você assistir o teu filho jogar. Porque senão o filho vai lá fazer uma jogada bonita e ele olha para você e você está ali. Tipo, puxa, minha mãe não tá nem aí para mim, né? Tá lá com aquele livro. Né? Agora, vamos, no exemplo, vamos tomar chimarrão. Aí tudo bem tomar chimarrão, fazer um crochê, papear, né? Agora vai assistir um filme e, sei lá, fazer uma outra coisa junto. Ou você presta atenção no filme, ou você faz outra coisa. Os dois ao mesmo tempo não dá, né? Então, estar presente no momento presente é uma das coisas que mais me ajuda a, a produzir mais, né? Então, toda vez que eu vou fazer algo, eu respiro fundo, né? Me concentro, faço aquela dinâmica, né? De imaginar o pai e a mãe me dando força, imagino para quem é o trabalho que eu estou fazendo, e aí flui, né? E aí vai. É muito interessante fazer esse momento de concentração, né? E o último ponto, que é o ponto que eu mais amo indicar, é comemorar as pequenas conquistas. Então, quando a gente tem claro o que a gente quer fazer, o que a gente precisa fazer, por que a gente faz aquilo, a gente divide aquilo em pequenas partes para o cérebro não sabotar, né? Porque se o cérebro não entende por que está fazendo, ele vai, mas por que está fazendo isso aqui? Nem vou dar importância. Ah, é muito grande. Também não vou dar bola porque, né, muita coisa para fazer. Aí tu divide em pedacinhos, ele começa a dizer, opa, aí é pouquinho, é um passinho só. Não é 1 quilômetro, é só 2 passos, 3 passos, 5 passos, né? E aí, aí você elimina as coisas que te distraem à tua volta, você consegue atingir o teu objetivo. Quando você atinge o teu objetivo, você comemora, né? Comemora, sei lá, faz uma dancinha da vitória, escuta uma música, vibra, compra um chocolate, te presenteia com um chocolate bem gostoso, ou sai passear, faz alguma coisa que gosta, né? Comemora, vibra, que quando a gente comemora e vibra, é liberado a dopamina, acho que é assim que fala, né? Dopamina, acho que é assim que fala. Libera, né, nosso cérebro a dopamina. O que é a dopamina? É um hormônio que dá uma sensação de bem-estar, de euforia, de alegria. E aí o cérebro entende, opa, esse negócio é bom? Fazer as coisas acontecer é bom. Opa, não deixar para depois é bom. E aí ele quer fazer de novo. E o que isso proporciona? Proporciona um prazer em terminar as coisas que eu começo. Um prazer em dar o próximo passo. Nossa, um exemplo.
eu fiz um objetivo, foi no ano passado já, comecei com a questão de tomar a tal dos 2 litros d'água por dia, né? Que isso aí para mim, né? Eu tenho que me policiar. Então eu comecei assim, não, eu tenho que tomar por obrigação um copo quando eu levanto, para não, né? Não perder o ritmo, tá? E aí toda vez que eu tomava o copo, eu, né, cantava e dançava e tal, beleza. Aí começou a virar rotina tomar aquele copo pro cérebro dizer, tomei minha água. Aí eu introduzi o segundo copo, o terceiro copo, o quarto copo, até fechar os 10 copos para dar os 2 litros. E assim, a cada aumento de carga, eu dizia para mim, não, Eliana, você é capaz de tomar 3 copos d'água pela manhã. E aí eu tomava os 3 copos e, né, a gente tem no Ativando a Produtividade, né, o que a gente... o diário de bordo, né? Então tem os copinhos para marcar. Cada copinho marcado. Né? Tô chegando. Começou a dar um prazer em tomar aquela água, porque eu sabia que eu tinha... que eu ia marcar. Depois, né? E aquela energia de comemorar, teu cérebro já tá esperando. Já está esperando isso. Então, uma das coisas que além de você saber por que você está fazendo tudo aquilo, dividir elas em pedacinhos, procurar evitar coisas que te distraem, saber o teu horário produtivo, né? E comemorar teus pequenos passos é o que vai fazer você, aos poucos, eliminar a procrastinação. Não queira eliminar toda de uma vez, que você vai se frustrar, vai ficar chateada, porque não vai conseguir, porque ela é algo bem forte, né? É bem, bem consistente, principalmente se você está internamente mais mexida, né? E de tudo isso que a gente falou, eu vejo também que está muito ligado a mini hábitos, né? A coisas que tu já tem por hábito de fazer. Então, se tu tem hábitos de fazer coisas, não digo ruins, mas que evitem a dor do desconforto daquela tarefa que tu não quer fazer, e então tu faz aquilo que é mais fácil. E já vira hábito, vai virando hábito, porque aquilo que tu faz constantemente vira hábito. Isso de tomar os copos d'água, de se organizar, de ter rotina. Então, se a gente parar para perceber, a gente já tem uma rotina no teu dia a dia, que é isso que a Eliane falou, de tirar da mente, ou de repente escrever ali o que que tu faz, por que que tu faz essa tarefa, no que isso te leva, tu pode fazer em outro momento, como tu pode se organizar, porque é perceber a nossa rotina, porque a gente já tem uma rotina. E às vezes a nossa rotina, ela não é favorável que a gente se organize, mas quem faz a rotina? Somos nós. Então, no momento que a gente se organiza, vai tornando as coisas mais leves, mais fáceis, né? Mais próximas do teu objetivo, seja ele qual for. Uma coisa bem, bem simples. A questão de arrumar a cama pela manhã. Né? Se tu diz, não, depois eu arrumo. Agora eu tenho um monte de outras coisas para fazer, depois eu arrumo. Aí chega na hora do almoço, tu diz assim, não, agora também não quero arrumar porque eu quero descansar um pouquinho, que eu quero dar conta da louça, quero dar conta de sei do quê, tem as contas para pagar, né? Não vou arrumar agora. Aí chega de noite para dormir, tu diz, poxa, né? Aquela cama horrorosa. Dá até desgosto de deitar naquela cama toda embolada, assim, né? Enfim. E aí, quando a gente tem essa questão da clareza, né? Então, uma das coisas, quando eu fiz o meu mapeamento, eu falei assim, o que eu quero melhorar como eu não chamo de dona de casa, tá? Eu chamo de administradora do lar, porque eu sou administradora do lar, né? Olha só. Chiques. Eu disse assim, não, mas eu gostaria de ter um quarto bacana, um quarto que entra e diz assim, uau, isso aqui é um quarto de foto de revista, né? E aí eu olhei assim, o que eu preciso para um quarto foto de revista? As portas do guarda-roupa fechada, né? Que geralmente fica tudo aberto e tal. Porta do guarda-roupa fechada, a cama, né? Não assim esticada milimetricamente, mas bonitinha, organizadinha. E as coisas na lateral, porque eu tenho papel, caneta, livro, tudo lá do lado da cabeceira, porque se eu tenho uma ideia, eu tenho que anotar, porque senão essa ideia fica me azucrinando e eu perco o foco de
não durmo, enfim, né? Então eu tenho que anotar tudo. Aí, esse dia meu marido falou assim: Meu Deus, o seu mural aqui tá cheio de anotações. Eu falei: Claro, porque senão ficam ali, ó, não vai esquecer, não vai esquecer, não vai esquecer, e daí eu perco o foco, né? Então eu acabo, então tá ali, né? A hora que eu termino aquela atividade vai pro lixo. Então fica bem. E aí eu fiz um levantamento. O que que eu quero pro meu quarto ser um quarto de foto de revista? Ah, ele tem que ter isso, 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 isso. Então tá. Então todo dia, assim que eu faço a minha higiene, eu levanto e dou aquela organizada rápida, assim, sabe? Aquela tapeada, assim. Opa, ficou legal. Ficou um dia, ficou bacana. Aí eu entrava na hora do almoço lá e dizia, uau! Mas assim, aquele beijo no... Fica bonito, fica bonito. Né? E à noite tu chega aquele quarto organizado, sabe assim, tipo, visualmente bacana. E hoje, quando eu vejo, eu nem tá tão automático, né, arrumar a cama que e é gostoso de olhar sempre a cama feita, né? E a mesma coisa a gente traz isso para outras áreas da vida, a gente traz isso para o negócio. Imagina você olhar o que, que é um negócio perfeito para mim, o que, que é uma mesa perfeita para mim, o que, que é minhas finanças perfeitas. Escreve como que você acha que ela precisa ser perfeita e olha para aquilo e diz, ah, isso aqui eu tenho que aprender, isso aqui eu tenho que desenvolver, isso aqui eu já faço, só preciso melhorar. Então, vamos lá. O que, que é o mais fácil primeiro? Vamos primeiro com esse. Então, vamos lá. Agora para o próximo, agora para o próximo, agora para o próximo. E cada dia você vai aumentando um pouquinho a dificuldade. Quando você vê, você tem tabelas de controle, né? Por exemplo, nós, eu e meu marido, a gente, há muitos anos atrás, a gente chegou a se endividar, porque a gente era muito imediatista, a gente ia fazer faculdade, comprar casa, comprar carro, os dois faziam faculdade, e né, aquela muvucaiada toda, e longe da família, então tinha mais as viagens, era gastos e gastos, então a gente chegou a se endividar. E hoje, às vezes a gente vai olhar nossas planilhas de controle e a gente tem dinheiro investido, então a gente fica assim, uau, a evolução! E era o nosso objetivo, não é? E era o nosso objetivo, sair daquele caos de dívidas e financiamentos, né? Porque daí tu tinha financiamento de casa, financiamento de carro, financiamento da faculdade, duas faculdades, e daí não sei o quê, né? Da onde que sobrevive? Né? Só pagando contas, né? Então a gente não queria só pagar contas, a gente queria ter investimento também, a gente queria ter, né, as reservas financeiras. E aí a gente se organizou para isso. Então começamos guardando um pouquinho. Na época, a gente começou guardando R$ 50, né? Hoje a gente já guarda um pouco mais e a gente foi forçando a barra. Não, nós precisamos guardar, nós precisamos economizar, nós precisamos conquistar coisas. Nós não estamos aqui só para, né? Se caso tiver um imprevisto ou se caso a gente resolver fazer uma viagem, tem o dinheiro ali para esse tipo de emergência, né? Então, no negócio é a mesma coisa. O que, que eu quero conquistar? Eu quero um computador novo, um celular novo, um equipamento novo para produzir alguma coisa. Eu preciso me organizar emocionalmente, porque o investimento não é só material. O investimento também é na gente, né? No nosso autodesenvolvimento, no nosso desenvolvimento. Agora me fugiu a palavra. O desenvolvimento pessoal, né? Para você se tornar uma pessoa melhor. E isso tudo é investimento. Opa, eu quero investir num curso Power Up. Então tá, quanto que eu preciso guardar para isso? Ou como que eu posso organizar isso? Cabe na minha... E aí, correr atrás para fazer isso acontecer. E tudo é possível. Tudo é possível. Basta você pensar no que eu preciso e o que, que me falta e como que eu posso encaixar essas coisas. De forma básica é assim, né? Mas é um processo. Não é do dia para noite. Falei antes. E aí é legal que tu já tem a clareza, tu tem um objetivo e no meio disso tudo tu tem o como fazer, né? Como? E essa questão de finanças aí que tu falou é muito interessante, porque o meu esposo é contabilista. E aí eu não enxergava, assim, o que entrava. Eu sempre pensava, ai meu Deus, eu ficava em cima do muro. Quem sabe eu deixo de empreender e volto pro comércio, e volto a ser secretária, e volto a não sei o quê. Aí quando eu comecei a enxergar, aí eu pedi para ele criar uma planilha financeira para mim. Que também eu criei o hábito agora de todo dia entrar ali.
que entrou de Pix, o que entrou da cliente, o que entrou, o que saiu, para que lado foi. E aí, anotando todos os gastos e o que estava entrando, o que estava saindo, aí eu consegui enxergar o meu negócio. Eu consegui enxergar, não, olha só, mas está entrando muito mais. Claro, não está ainda como eu gostaria, mas está entrando muito mais do que eu esperava. Mas eu só tive essa noção no momento que eu me organizei, que ele criou essa planilha e eu comecei a enxergar. Porque é muito importante tu enxergar as coisas. E às vezes são O pequenas coisas, controle, né? uma planilha no Excel que tu vai fazer num controle, não é nada exorbitante nem complicado. Então, às vezes são pequenas mudanças de comportamento que vão te trazer um resultado muito bom. B, assim, ó, a questão do controle, né? O controle é algo fundamental para você ter a visão do que está acontecendo, né? Então, se você não tem controle das suas emoções, não tem controle do teu operacional, você vai acabar procrastinando, você vai acabar deixando para depois, porque você não... Opa, agora você está vendo que está entrando... Oh, meu negócio, né? Pô, eu achei que não era tão legal, então vamos continuar fazendo, né? Dá pra, né? Reforça, fortalece tu enxergar e Fortalece, dá um força. motivo. Você tem um motivo para combater, né? Então, essa até abertura. E que nem você perguntou no começo da live, né? Como que se chegou a ter a metodologia, né? Então, assim, tudo isso, essa história toda, esse sofrimento todo, me bateu uma coisa assim, de, poxa, não precisa ser tão dolorido para as mulheres passar, entenderem que aquela mulher, antes de ser mãe, não existe mais, que agora é outro processo. Não precisa ser tão dolorido essa jornada, né? Essa estruturação dessa nova mulher. E aí, assim, todos os métodos que eu buscava, nada se encaixava. Ou era só para empreendedora, ou era só para não sei o quê, ou era só... Não encaixava para quem era mãe e empreende, sabe? Porque é totalmente diferente essa nossa realidade. Então, eu fui pegando métodos e ferramentas e ideias e juntando teorias para montar uma metodologia que se adequasse a quem é mãe e para quem empreende. Para toda mulher que está naquele caos, essa bagunça do dia a dia, para tirar ela desse sufoco. Eu sempre entendo assim, a jornada que você precisa passar, você tem que passar. O deserto que você tem que viver, você tem que viver. Porque senão é que nem a borboleta, que você tira ela do casulo antes do prazo, fica fraquinha a asa, né? Então, precisa passar o processo, mas ele não precisa ser tão dolorido. Ele pode ser mais leve, quando você tem alguém para segurar a tua mão e dizer, ó, vem por aqui, aqui é mais legal, usa tal ferramenta, né? E aí, a minha ideia era trazer algo com uma linguagem simples, com uma linguagem prática, que até o meu filho entende, né? Então, por exemplo, quando eu vou falar para ele de procrastinação, eu chamo ele de tatu-bola. Essa é a nossa brincadeira aqui em casa. Porque o tatu-bola, quando ele enxerga algo muito tenso, ou perigoso, ou muito grande, ou muita pressão, ele se enrola. Né? Quando ele sente algum medo, ele se enrola. Quando ele fica inseguro, ele se enrola. Né? E aí a procrastinação é quase isso, né? Eu estou me sentindo insegura com uma determinada atividade, eu me enrolo. Ah, essa atividade é muito grande, vai me levar para um sucesso muito... Ah, eu me enrolo porque eu estou com medo. Né? Ah, ou eu não tenho vontade de fazer aquilo ali, não tem sentido eu fazer essa atividade, eu me enrolo. Por que eu tenho que fazer tal situação? Eu me enrolo. Né? Se eu não entendo, se eu não tenho clareza, se ela é muito grande, ou se eu me distraio, eu me enrolo. Se eu não comemoro as minhas pequenas conquistas, eu me enrolo. Né? Então, assim, para deixar uma brincadeira final aí, a gente tem que deixar de ser tatu-bola, parar de se enrolar. Pare de se enrolar, mulher. Vamos prosperar, vamos voar, né?
Ai, Uma muito joia, Eliane. Parabéns, assim, amei, tudo é aprendizado, né? Estamos juntas aqui e eu te convidei porque eu tinha certeza que não ia ser nada menos que isso. Adorei o convite, adorei o convite, adorei estar aqui contigo, adorei estar aqui com o pessoal aí também, tua audiência. É sempre muito bom falar disso, né? E eu me empolgo, eu tenho que segurar minha língua. Então, eu convido o pessoal para visitar os nossos perfis, né? Nos seguir, tanto o meu quanto o da Eliane, né? E aí, dê uma olhadinha lá nos nossos conteúdos, porque tem muito mais coisa legal lá. Olha os nossos cursos, né? Diariamente. Eliane tem o de produtividade, eu tenho o Libertecência, que é para essa parte emocional, para essa parte, para isso que faz tu te enrolar, né? O medo, a insegurança, as crenças limitantes. E a Eliane entra aí com esse bom humor, com essa alegria, com essa parte toda do organizacional também. Olha, dá uma boa parceria. E só dessa live Ah, que a gente fica pensando em outros assuntos, né? Porque as mães me perguntam muito como fazer o filho obedecer, como fazer o filho não sei o quê, faço mesada, não faço mesada, ele leva o lixo, não leva o lixo. E isso tudo também faz parte, né? Porque a gente não tá sozinha, quem é mãe. Muito joia, amei, gratidão. eu também. Foi, O foi pessoal nos mande excelente. depois lá perguntas pelo direct, compartilhe essa live no aviãozinho ali, porque vai ajudar outras mulheres, porque sempre uma palavra, alguma coisa vai servir para alguém. Então, eu acho esse nosso trabalho muito bonito por isso. Porque de alguma coisa Sabe que a gente fala aqui, alguém vai ter um insight, vai ter uma ideia, vai se motivar para fazer alguma coisa. uma coisa boa, né? Nessa jornada da empreendedora digital, né? Eu aprendi uma palavra muito bacana, sororidade, né? Que é quando mulheres ajudam mulheres. E a gente tem que quebrar, né? Ver essa questão assim que mulher compete, que mulher não consegue trabalhar junto, que mulher não dá match. Eu acredito fielmente que quando as mulheres estão unidas, o negócio Se fortalecer, né? Porque somos parecidas. totalmente, As nossas totalmente. dores, as nossas necessidades, os nossos sonhos são muito parecidos. E Então, assim, estar juntas é se conectar, é aprender uma com a outra. Porque às vezes o que eu uma acho que fala serve exatamente porque a outra está precisando. A minha experiência é uma, da Eliane é outra, e a gente vem a somar, né? E a gente se totalmente. conheceu no Fluir, que eu tenho aqui para agradecer também para Caroline Penteado, nossa mestra, que a gente se conheceu no Fluir e por isso estamos aqui hoje juntas fazendo essa live para vocês. E todo Muito esse trabalho, obrigada. eu acredito que a B é assim também, porque a gente acredita que lares com mulheres que estejam equilibradas Nossa, em todos faz os toda a sentidos, diferença. esses lares ficam mais harmoniosos, esses lares ficam com mais paz. E a mulher que está bem com ela, com a produtividade dela, ela se sentindo útil, se sentindo maravilhosa, ela irradia uma luz que não fica só ali na volta dela, com a família dela, ela irradia para a sociedade. Então, ela consegue transformar a sociedade. E a gente tem inúmeras histórias de mulheres que transformaram a sociedade, né? Então, eu quero começar. A minha ideia era essa: começar a iluminar, né? Já está. Deixar uma outra história em volta da onde eu estou, né? E com a internet me proporcionou jogar isso para o mundo, né? Sim. Então a minha luta é essa, por lares harmoniosos. Eu quero que os lares estejam mais paz, porque aí vai para fora, vai para tudo, né? Ai, muito legal. Já está iluminando, com certeza. Muito obrigada. Você merece. Então tá, gente. Eu não sei, tô sem relógio aqui, mas acho que já está no nosso horário. Muito obrigada. Gratidão imensa. Amei. Amei te conhecer, fazer essa live aqui junto. E Foi um até a prazer. próxima, pessoal. Trazendo essas Até a mulheres próxima. maravilhosas aqui que nos acrescentam a vida e iluminam. Beijão! Beijo.